Olá, amada igreja. Então, hoje eu não tive como fazer a transmissão que nós estamos sempre fazendo, porque o meu computador deu problema. Então, estejam orando por isso. Então, ele não ligou, precisava fazer algumas coisas, não consegui. Já algumas vezes acontece isso, acredito que estou com alguns problemas com ele, então orem para que até o final de semana a gente consiga resolver, para que possamos transmitir o culto, tá bom? Então, eu quero aproveitar para trazer um devocional nesta quarta-feira, lembrando que nós estamos neste período de isolamento, tendo uma oportunidade maior de estar em casa com a família, com os filhos, esposa, marido. E eu queria então começar a trazer um incentivo ou falar um pouquinho da relevância, da importância de criarmos o hábito do culto familiar. Nem todos usufruem dessa prática e aproveitam esta oportunidade, alguns porque preferem estudar as escrituras sozinhos, então se concentram melhor, outros por não terem a devida paciência com as crianças, e outros porque simplesmente não têm o hábito, não têm o costume. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então existe um livro que eu gosto bastante, é um livreto na realidade, que se chama Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar. E eu queria falar um pouquinho para vocês de alguns aspectos, a gente trabalhar algumas questões com base nesse livro e nos princípios das Escrituras. Então eu quero ler uma parte de uma citação de um teólogo bem conhecido chamado A.W. Pink, e ele diz o seguinte sobre essa questão do culto familiar. Juntamente com a Igreja de Deus, o lar do crente deve ser a esfera de sua mais evidente dedicação a Deus. Todas as realizações no lar têm de estampar o selo da divina chamada do crente, e todos os seus afazeres devem ser dispostos de tal modo que todas as pessoas vindas ao seu lar percebam que Deus está ali. Então, olha que ideia interessante, né? Pensar no nosso lar também como um local de ensino, de edificação, e não depender apenas dos cultos públicos, não depender apenas da reunião no templo, mas transformar a nossa casa em um local onde as pessoas que se cheguem a ela possam entender que de fato Deus está ali, que a presença de Deus de maneira muito forte está ali. Então, transformar nossa casa em um templo. Então, começamos com um conceito muito interessante, muito importante, de não olhar para a nossa casa como um descrente olha para a sua, no sentido de ser apenas um local de proteção, um local de refúgio, um local onde nós compartilhamos relacionamentos, alimentação ou coisas desse tipo, mas olhar para a nossa casa como uma espécie de templo, como uma habitação de Deus, local onde nós temos a responsabilidade de fazer com que Deus seja visto, seja percebido cada vez mais. É um conceito muito rico, muito interessante. Então, deixe-me falar para os irmãos a respeito de algumas razões para o culto em família. Quero mencionar apenas duas razões. A primeira tem a ver com a questão de sermos mordomos de Deus e termos a responsabilidade de sermos mordomos dos dons de Deus. Então, quando nós falamos de filhos, nós estamos falando que Deus colocou nas nossas mãos heranças. Então, uma herança é algo de valor, algo importante e que cabe a nós, pais, termos o devido cuidado de preservar essa herança,
de preparar essa herança, de cuidar dela. Então, o Salmo 127, nos diz que os filhos são herança do Senhor. Tem um texto no livro de Ezequiel que eu acredito que é um texto que vai ficar marcado no seu coração e na sua mente. Ezequiel capítulo 16, versículo 20 e 21. Tem um detalhe nesse texto que talvez nós já tenhamos lido algumas vezes e não tenhamos percebido. Então, Ezequiel capítulo 16, versículo 20 e 21. Demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraste, os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos aqui diante de uma grande denúncia, onde o povo de Deus chegou a tal estágio de mundanismo em seu coração, a ponto de sacrificar seus próprios filhos aos deuses estrangeiros. E Deus diz algo muito interessante neste texto. Deus vai dizer aí no versículo 21. No 20 ele diz: Temais, tomaste a teus filhos e tuas filhas. E no versículo 21, mataste a meus filhos. O que isso significa, meus irmãos? O detalhe é que os nossos filhos pertencem a Deus. O texto nos diz de maneira muito clara. O problema do povo de Israel é que não estavam entendendo que eles não tinham aquelas crianças como seu patrimônio, ou não deveriam ter. Eles deveriam ser bons mordomos dos filhos de Deus. E aí Deus nos dá a incumbência, a responsabilidade de cuidar dos seus seres, dos seus filhos. Então, aqui tem uma ideia valiosíssima. Os filhos são nossos e ao mesmo tempo são filhos de Deus. Não filhos de Deus no sentido ainda de salvação ou coisas desse tipo, mas de um povo criado por Deus, de uma criatura de Deus. Por isso nós prestamos contas a Deus pelos filhos que Ele nos dá. E Ele chama então de meus filhos. Talvez um texto importante e que acredito que seja valioso aqui para essa reflexão do porquê nós devemos lutar para criar o hábito do culto familiar, seria aquele texto de Paulo em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, que vai dizer basicamente o seguinte: porque de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. De novo sofro as dores de parto até Cristo ser formado. Então esta deve ser a nossa missão como bons mordomos, formar Cristo em nossos filhos. E aqui tem algo bem interessante, porque o texto fala sobre dores, e criação de filhos não é algo simples. Ter devocional com os nossos filhos não é algo simples, envolve dores. Nós não podemos criar uma ideia de que quando nós formos fazer os devocionais, os nossos filhos eles vão aceitar isso com facilidade, de que o mundo vai parar para que a gente ensine a palavra de Deus. Não, pelo contrário, é uma guerra, é uma luta espiritual. Por isso Paulo vai dizer que ele sofre novamente as dores de parto. Mas o propósito de Paulo é que Cristo seja formado ali nos seus filhos na fé da Galácia, e que poderia facilmente ser aplicado também à criação de filhos. Então, a primeira razão de lutarmos para termos cultos nos lares é justamente porque somos mordomos, e Deus nos colocou essa responsabilidade. Se você é pai, se você é mãe, você tem essa responsabilidade de cuidar bem dos filhos de Deus, de cuidar bem do patrimônio de Deus, da herança que Deus nos deu para cuidar. E lembrando que cuidar envolve dores, envolve sofrimento, envolve lutas. Não podemos ser tão ingênuos em relação a isso. Segundo, para encerrar, o nosso filho, ele foi colocado em nossa família
por um desígnio de Deus. Deus, ele nos deu o filho e a filha que ele sabia que nós poderíamos cuidar. Basicamente, nós precisamos entender que a nossa vida, o nosso testemunho, santifica os nossos filhos. Deus teve um propósito para colocar essas crianças em um lar cristão. Se você é um pai cristão, uma mãe cristã, Deus colocou essas crianças para que elas pudessem ser influenciadas. Mesmo se você é casado com um cônjuge que ainda não aceitou a Senhor Jesus Cristo, mesmo assim a Bíblia diz algo muito interessante. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 em diante, por exemplo, é dito o seguinte: ao mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. A mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, e este é o aspecto que eu quero chamar a atenção, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, por causa da soberana graça de Deus, por causa do seu desígnio providencial, algumas crianças são colocadas em lares cristãos, em lares evangélicos. Isso para que a gente possa abençoá-los, para que a gente possa ensinar um padrão de intimidade com o Senhor, para que eles sejam influenciados por nós. Então, não é meramente ter um tempo de devocional em casa, mas transformar a nossa casa em um templo. Permitir que Deus seja percebido pelas crianças no nosso lar. Então, se Deus te deu a oportunidade de ser pai, o privilégio de ser mãe, saiba que esse desígnio de Deus não falha. Então, Deus quer te usar para que você possa ensinar estas crianças, influenciar essas crianças e fazê-las com que se aproximem mais do Senhor. Então, é plano, é projeto de Deus para as nossas vidas, que sejamos bênçãos nas vidas das crianças que Ele tem nos concedido. Deus tem uma excelente razão para nos dar filhos. Então, nós temos dois aspectos. O primeiro é que temos a responsabilidade de sermos bons mordomos. E uma maneira de sermos bons mordomos é instituindo ensino em nossa casa, devocional, instituindo então um culto em família, aí com os nossos filhos, esposa, marido. O outro é porque se Deus colocou uma criança ou várias em nossa casa, foi desígnio dele para que a gente pudesse abençoá-las, para que a nossa influência pudesse ser vista na vida destas crianças. Ou seja, temos a responsabilidade de abençoá-las, e uma das melhores maneiras de fazer isso é ensinando a palavra de Deus, é parando com elas, orando com elas. Então, eu quero pedir que Deus possa te usar nisso. Quem sabe você começa a implantar o teu culto familiar na tua casa a partir de hoje, a partir dessa noite, e acaba sendo perseverante, porque é preciso ter perseverança. Lembra que várias coisas vão aparecer para que esse desígnio santo não se cumpra, mas é importante. Vamos orar uns pelos outros para que a gente consiga, ter esses momentos em casa, esposa com marido, marido com esposa, os pais com os filhos, e a gente possa transformando o nosso lar em um ambiente de adoração, em um ambiente de culto dia a dia, tá bom? Então Deus possa te abençoar. Forte abraço e espero que logo logo nós possamos aí ter o computador consertado ou um outro computador, não sei, e a gente volte então a ter os nossos cultos pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe e um forte abraço.